Marques, como a gente viu, né, um ano que termina e que exigiu demais dos produtores rurais brasileiros, principalmente diante da elevação dos custos. E será que isso se mantém? Então vamos falar sobre essas perspectivas para 2023 no nosso aqui Agro em Foco com Guilherme Belotti, ele que é gerente de consultoria agro do Itaú BBA. Guilherme, boa noite para você, seja bem-vindo aqui à nossa edição que fecha, né, o ano de 2022 do nosso Agro em Foco, trazendo, claro, de fato, todo um balanço do que ocorreu, mas mais do que isso, as perspectivas, o que está por vir para o nosso agro. A gente sabe que, de fato, vai ser uma safra, né, e um custo de produção historicamente aí elevado, o maior de todos os tempos. Como que o produtor pode vir a trabalhar com as suas margens de maneira que ele consiga, né, esticar, conseguir ainda ter essa rentabilidade, lucratividade com esse custo muito alto. Boa noite para você. Boa noite, Renata. É um prazer estar aqui com vocês. De fato, nós estamos entrando em uma safra 22-23, essa safra de verão que já está acabando de ser plantada, com custos de produção dos mais elevados da história. E isso deve fazer com que as margens médias dos produtores rurais, elas caiam em relação aos que foram observados nos 2 últimos anos safras, que de fato também haviam sido anos com margens muito superiores ao que era observado no passado. Então, sob a nossa ótica, né, principalmente quando nós olhamos para as culturas de soja e milho, nós estamos voltando aí para os patamares médios de margens que foram observados historicamente. Então, por mais que nós tenhamos um aumento do custo de produção, e de fato ele foi abrupto, ele varia de produtor a produtor, principalmente dependendo de quando o produtor efetuou as aquisições desses insumos, mas ainda assim a gente espera, enfim, uma queda das margens, mas mais voltando aos patamares médios históricos. Acho que o ponto de atenção aqui é que, além de nós termos margens operacionais que vão se reduzir em relação aos patamares muito elevados que nós observamos nos últimos anos, o custo financeiro também subiu um pouco. Isso significa que o comprometimento do resultado operacional, ou seja, de receita menos custos agrícolas, para pagar juros e dívidas de maneira geral, compromissos financeiros, ele aumentou um pouquinho, o que sugere que talvez agora o colchão para perdas ele seja um pouquinho menor para o produtor rural. Portanto, nesse cenário de margens um pouco mais acomodadas, é super importante que o produtor esteja atento aí às oportunidades de fixações de preços, né? A gente vê a comercialização da safra 22-23 em patamares ainda bastante baixos do ponto de vista histórico, né? Estava todo mundo acostumado com patamares de preço bastante elevados, agora a gente viu uma certa acomodação, embora ele siga elevado do ponto de vista, enfim, histórico, mas acho que a gente já está caminhando aí em algumas regiões para período de definição da safra e, portanto, já é momento do produtor começar a olhar as oportunidades de fixação e garantindo as margens da safra 22-23, por mais que sejam margens um pouco inferiores à da 21-22. Excelente você tocar nesse ponto de fixação, né, e num momento tão importante que é esse, a gente está praticamente em finalização aí de plantio da safra 22-23, falando especialmente da soja, porém a gente teve aí uma janela atrasada, o que pode vir a impactar, de fato, em algumas regiões, a segunda safra de milho, mesmo que a gente tenha uma expectativa muito positiva e crescente referente ao milho, devido a essa grande demanda, não só nacional, por conta da proteína animal que tem crescido e exportações que têm puxado isso também das proteínas, bem como a abertura agora recém do mercado chinês. Como é que a gente pode já vir a descrever, trazer uma perspectiva aqui para a nossa audiência frente ao milho segunda safra, Guilherme? Perfeito, Renato. Eu acho que você foi cirúrgico. Eu acho que nós temos, além do mercado doméstico, que está bastante pulsante, muito ancorado aí no aumento da produção de proteína animal, embora, quando nós olhamos, principalmente a cadeia de suínos, ela vem enfrentando margens negativas já há algum tempo, mas é um mercado super pulsante. Nós temos também a indústria de etanol de milho, que já tem consumido uma parte relevante do milho produzido aqui no Brasil, principalmente nos cinturões de produção. Aqui podemos destacar aqui o norte do Mato Grosso, enfim, algumas partes do Mato Grosso do Sul, e o mercado internacional, que agora se acena positivamente para o Brasil. Nós que éramos, assim,
um exportador que aumentava e diminuía aí o volume exportado de ano a ano, mas agora, nos últimos anos, nós nos consolidamos como importante exportador para o mundo, e em um cenário em que nós temos uma incerteza em relação ao que vai ser a oferta global de milho, tivemos aí uma redução de quase 30 milhões da produção norte-americana na safra 22-23, tivemos a seca na Europa, que fez com que a produção lá caísse entre 15 e 20 milhões de toneladas, provavelmente a Europa vai importar mais milho, a redução da produção na Ucrânia, além das incertezas em relação à disponibilidade do que foi produzido lá, acho que isso abriu um grande espaço para que o Brasil consolidasse sua posição como um importante celeiro de produção e exportação de milho, e eu costumo brincar que o sapo não pula por boniteza, ele pula por precisão. E a China, com toda a preocupação em relação à disponibilidade do produto no mercado local para fazer frente aí, também à recomposição do rebanho suíno chinês, a gente viu eles abrirem as portas para o produto brasileiro, e isso deve contribuir muito aí para que nós tenhamos mais um destino super relevante. Do ponto de vista de preços, Renata, como nós devemos caminhar em condições normais de temperatura e pressão para uma safra muito boa na 22-23 novamente, a gente deve ter um excedente de produção grande, o nosso cenário é que os preços vão caminhar para paridade de exportação, né? E aí a boa notícia é que, quando nós olhamos os preços internacionais, os preços em Chicago, o balanço está muito apertado, a relação entre oferta e demanda segue bastante apertado, e por isso a gente vê os preços ainda firmes em Chicago. Então, por mais que nós possamos esperar algum arrefecimento das cotações aqui no Brasil no próximo ano, diante da boa safra esperada, as paridades de exportação devem sustentar os preços em patamares ainda elevados do ponto de vista histórico. Exatamente, né? A gente tem uma projeção aí, de acordo com o mais recente levantamento da Conab, de 312 milhões no total de grãos, e justamente puxado pela soja, pelo milho. E aí a gente tem ao mesmo tempo esse cenário externo, né, que ainda discorre aí de uma guerra no leste europeu, passados aí 10 meses, ainda sem sinais muito claros de paz ali naquela região. Sabemos da Ucrânia, né, da sua importância ali para toda a formação de mercados, dos preços também em relação ao milho principalmente. Então, como é que a gente vê esses fundamentos ainda sustentando, né? Existe sim uma super safra que tem essa expectativa, porém demanda aí permanece elevada. Então a gente tem esses fatores que de alguma maneira sustentam esses preços. Exato, Renata. Eu acho que esse é um ponto super importante. Por mais que nós estejamos atravessando uma crise super relevante do ponto de vista global, a gente vê uma fragilidade da economia global, né, para a grande maioria dos produtos agrícolas, né, que eles são quase inelásticos, a renda tem uma baixa sensibilidade à variação de renda, a demanda deve seguir acontecendo, né? E isso em um cenário em que nós temos toda a incerteza em relação ao que vai ser a continuidade da guerra entre Rússia e Ucrânia e, consequentemente, a disponibilidade de milho que vai vir da região do Mar Negro. Né? Já vai ter uma produção menor e tem uma dúvida em relação à disponibilidade ao fluxo que vai vir de lá. Tivemos essa queda da produção nos Estados Unidos. E também, né, a gente não pode perder do radar que a situação na Argentina está muito ruim. E provavelmente também nós deveremos observar aí uma redução dos níveis de produção aqui no país vizinho. Portanto, a gente tem um mercado que ele está, por mais que nós tenhamos essa boa produção aqui no Brasil, o mercado ele respeita, o milho é um produto negociado internacionalmente, portanto, ele respeita aí o princípio dos vasos comunicantes, né? O que acontece no mundo acaba se refletindo aqui no Brasil, e é por isso que nós achamos que os preços, através da paridade de exportação, tendem a seguir razoavelmente sustentados aqui, e ainda tem o risco de que se nós tivermos uma quebra um pouquinho maior na Argentina, por exemplo, pode ser que nós tenhamos aí até algum espaço para alguma alta das cotações. Excelente, muito bom você trazer essas análises, né, falando especialmente ali dos Estados Unidos da queda, também ali da queda na Argentina, bem como a questão de incerteza, a instabilidade ali em relação ao corredor ali no Mar Negro para a exportação de fato dos grãos, que sempre fica, né, aquela incerteza mesmo, né, será que o que Rússia vai fazer agora, e claro, sempre com interferência ali da ONU, com interferência da Turquia para fazer um acordo para que se continue, né, esse movimento e essas exportações fluam da melhor maneira possível. Agora, para a gente fechar aqui, Guilherme, eu queria que você deixasse, né, uma reflexão, como é que você avaliou, então, o ano de 2022 para o agro e o que a gente pode esperar, aguardar para 2023? 2022 ele foi um ano positivo para o agro. É claro que nós tivemos aí
infelizmente, uma quebra de produção, principalmente na região sul do Brasil, notadamente na safra de soja. Eu acho que um grande destaque aqui para as perdas no Rio Grande do Sul. Mas, de maneira geral, né, tirando, acho que esses problemas e todas as incertezas que nós tivemos, acho que foi mais um ano de boas margens para os produtores rurais, de maneira geral. Mesmo no Rio Grande do Sul, agora, a safra de trigo, para aqueles produtores que produzem trigo, deve ajudar a mitigar, ou pelo menos minimizar as perdas que tiveram ao longo do ano. Né? Olhando para 22, 23, nós temos um cenário que também se acena positivamente, é um cenário de margens que devem voltar a patamares médios históricos, as margens devem voltar para uma normalidade. É claro que nós temos, concomitante a isso, um aumento do custo de dinheiro. A gente viu a taxa básica de juros no Brasil e fora do Brasil também subindo de maneira bastante relevante. Portanto, eu acho que aqui o cenário, embora ele seja bastante positivo, é muito importante que o produtor tenha bastante cautela nas tomadas de decisões, que pondere bem aí as decisões de crescimento, de investimento, porque está vindo numa situação bastante confortável e para evitar que se coloque numa posição de fragilidade. Mas dito isso, Renato, nós estamos super otimistas de novo com o ano. Eu acho que o Brasil cada vez mais tende a se consolidar aí como o celeiro de produtos alimentícios, né, de energia renovável, enfim, para todo mundo, e certamente vamos seguir exercendo esse papel fundamental e principalmente ganhando ainda mais relevância nesse modelo de agricultura de baixo carbono, que eu acho que deve ser um dos carros-chefes do Brasil aí ao longo dos próximos anos. A gente vai conseguir exportar produtos sendo produzidos através desse tipo de manejo. Muitíssimo obrigada, viu? Excelente análise que você trouxe, dividiu aqui com toda a nossa audiência online. Muito obrigada. E já desejando a você também um excelente Natal, Ano Novo, boa passagem aí para todos vocês. Obrigada por essa troca e até 2023, se Deus quiser. Obrigada, viu? Obrigado, Renato. Um excelente 2023 para todos nós e é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, o prazer é nosso.